Perfeito. Então, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com o professor Fábio Rádio Uchoa para falar um pouco sobre a vida e obra do Oswaldo Candeias, que estaria completando 100 anos no dia 5 de novembro deste ano. O professor Uchoa é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA, USP. É autor do livro Oswaldo Candeias e o Cinema de Sua Época, Perambulações, Silêncio e Erotismo, pela editora Alameda. Também é co-organizador do Cinema, Estilo e Análise Fílmica. Atualmente é docente da PPG com UAM e membro do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. Também coordena o grupo de pesquisa Cinearte, e hoje também sendo pesquisador, né, nos grupos de História de Experimentação no Cinema e na Crítica pela USP e Cinemídia pela UFSCar. Professor, a gente novamente agradece muitíssimo a presença. Se quiser complementar a apresentação, tecer essas considerações iniciais. Bom, eu é que agradeço, começar, enfim, agradecendo ao Henrique, obrigado, Henrique, pelo convite, pela acolhida, pela apresentação, também tá tudo certo, agradeço, e a FEA Cultural também pelo projeto, parabenizar aí também pela iniciativa, né, e de ir pegando cineastas e, né, trazendo luzes novas a esses cineastas que, né, por vezes não são, né, tão conhecidos, como é o caso do Oswaldo Candeias, que estaria fazendo aí 100 anos, né, e que, enfim, é um cineasta que acompanhou um pouco o meu trajeto longo de vida durante a pós-graduação, e foi matéria de mestrado, de doutorado, né, enfim, noites, como se fala, noites sem dormir, né, de entregas de trabalhos finais, tanto de mestrado, de doutorado, pesquisas posteriores, né, e que, como você disse, né, eu acabei sintetizando um pouco nesse livro que saiu pela Alameda, que eu tomo como, né, enfim, um ponto ali, né, mais constante, né, dessa pesquisa. Né, mas a gente poderia começar falando sobre isso, né, o Candeias, uma figura, né, muito emblemática, né, e ao mesmo tempo enigmática do cinema brasileiro. Né? Então ele acaba sendo muito conhecido como uma espécie de marginal dos marginais, né, uma espécie de autodidata, né, que teria iniciado aí a carreira como, né, tardiamente, teria iniciado a carreira tardiamente, inicialmente como caminhoneiro e do nada teria, né, comprado uma câmera para filmar discos voadores e depois teria começado a filmar e teria sido lançado com uma grande obra que ficou conhecida, que foi A Margem. Né? Então, todos acabam conhecendo, né, inicialmente o Candeias, Oswaldo Candeias, né, como esse cineasta paulista emblemático, um pouco oculto também, pouco por vezes estudado, né, mas por essa figura, né, essa figura estranha, né, o que é esse paulista que, né, do nada começa a filmar e faz um filme como esse que ficou conhecido de 1967, né, por trazer aí imagens, né, de dois casais às beiras do Rio Tietê, aqui em São Paulo, né, e a partir de uma abordagem, né, que para a época foi vista pela crítica como, né, totalmente inovadora e que seria uma espécie de Pasolini brasileiro. Né? Então ele acaba ficando conhecido, né, engrandecido a partir, né, dessa imagem, né, inicial. Né? Mas eu queria trazer aqui para a nossa conversa, então, dada, né, essa ideia da comemoração aí dos 100 anos, né, trazer outras informações do Candeias, né, trazer um pouco do processo de formação dele. Né? Primeira coisa, pensei em 3 momentos aqui para a gente dialogar um pouco. Né? Primeiro, a formação do Candeias, o que veio antes dessa, né, explosão dele, que ficou conhecida, teve muita coisa, é importante a gente conhecer. Né? E depois o que ele acabou fazendo aí ao longo do período militar, que é isso, 1967, ele, né,
né? Faz a margem, lança a margem, e vai ter uma produção muito constante aí, pensando aí entre anos 50, né, até início dos anos 90 no Brasil. Né? Então, depois eu queria aqui enfatizar, né, essa produção dele durante o período militar no Brasil, principalmente anos 70 e 80. A gente tem que fazer um recorte aqui, né? Então, a minha ideia seria essa, né? Falar um pouco da formação do Candeias, né? E depois, né, pegar esse período, né, que foi bastante profícuo na obra dele, que foi o período militar. Né? Mas antes disso tudo, talvez a gente pudesse falar, né, para além do caminhoneiro, né, que comprou uma câmera para filmar figuras inusitadas, né, o Candeias é uma figura que filmou muito. Né? Ele fez muita coisa no cinema brasileiro, não só a margem. Né? Então, ele fez documentários, trabalhou com o cinejornal, ele, enfim, vai ter uma formação cinematográfica, um período importante do cinema brasileiro ali dos anos 50, né, vai acompanhar um processo de industrialização do cinema brasileiro nesse período, inclusive, né, é o período lá da Veracruz, que a gente vai conhecer depois, ficou conhecido, né, para lembrar de todos aqui, período lá né, quando começa o Mazzaropi, né? Mas e vai continuar realizando, né? Ou seja, antes do primeiro longa ele vai fazer muita coisa, vai fazer documentários institucionais, né? Vai fazer toda uma viagem pela América Latina como fotógrafo. Ele também vai ser fotógrafo, né? Enfim, não só fotógrafo de cinema, fotógrafo, né, de fotografia estática. Né? E vai se interessar muito por populações excluídas. Né? Então, ele vai fazer uma viagem pela América Latina, fazendo, né, imagens de populações andinas, né? E depois ele, enfim, entra mesmo, né, na parte de produção e realização em longas-metragens. Né? E aí adentro vai realizar uma obra autoral, né, pela qual ele vai ser conhecido. Né? Tanto é que a gente vai ter, né, para aqueles, enfim, quiserem, né, consultar, né, enfim, referências recentes, a gente vai ter aí as mostras, né, do Oswaldo Candeias, no CCBB, né, organizadas pela Ecoproduções, né, e, enfim, enfatizando a parte autoral, né, do Candeias. Ele vai ser bem conhecido por essa parte autoral relacionada ao cinema marginal, né, mas também ele vai dialogar com todo o núcleo da Boca do Lixo em São Paulo. Né? Está muito em voga esse debate cada vez mais, né, das pornos chanchadas, das comédias eróticas, né, e do erotismo do cinema, né, brasileiro e paulista. Então, pois bem, o Candeias também, né, participa, né, com, enfim, na qualidade de fotógrafo, roteirista, até ator, né, em algumas produções eróticas, quase beirando pornô também, né, enfim, da comédia erótica e da pornochanchada paulista. Né? Depois disso, ele continua ainda, né, produzindo até os anos 90, né, e é interessante que essa relação dele com antes de entrar na obra, falando um pouco dele, né, essa relação dele com, por exemplo, com a Boca do Lixo, né, muitos vão conhecer o Candeias ali como uma figura que perambulava pela Boca do Lixo, né, antes de todo esse processo de modificação que a gente teve em São Paulo, né, e que a gente chamou de gentrificação, né, vem sendo estudado, a nova luz. Então, o Candeias ele trabalhava ali próximo né, à Boca do Lixo e morava na Boca do Lixo. Então, muitos ali, enfim, achavam que ficando ali em determinado bar ali da região dava para, né, encontrar o Candeias, né, no final da tarde, né, isso antes da morte dele. Né? Professor, Então, se enfim, ele fez muita permitir coisa. Sim. fazer um ponto, o senhor poderia explicar melhor o que é a Boca do Lixo, como que nesse Brasil, com essa indústria cinematográfica incipiente, qual que era o papel assim desses produtores marginais, o papel do erotismo nessas produções e se puder também a relação que isso tinha com os planos ali do governo do regime militar, né? Como que se relacionava nesse cenário cultural do período. Sim, claro. Essa ideia, então, isso faz parte do próprio contexto, né, do Candeias aí. Não tem como não falar do Candeias, né, sem entrar um pouco enfim, nesse debate, né? E é isso, são dois contextos aí, né? Essa questão, eu vou entrar nisso também, né? Essa questão do cinema marginal,
né? Muito bem colocado, a questão do cinema marginal e dessa produção erótica, né, do cinema paulista, né? Então, dentro um pouco do que eu estou pensando em falar e já articulando aqui, né, com a questão, né, eu acho que não tem como não falar, então, um pouco dessa... São dois contextos que, né, são de extrema importância, né, para a própria obra do Candeias, né? Mas, antes disso, eu tinha separado aqui falar um pouco da formação dele, só se me permite, né, o Henrique, eu vou, então, falar um pouco da formação dele, aí eu vou pegar essas duas questões, cinema marginal e a questão da boca do lixo, né, e a relação com, né, o governo brasileiro, tá bom? Vou chegar lá, né? Mas antes disso, né, para chegar nesses anos 60, isso vai ser os anos 60 no Brasil, o dito cinema, né, enfim, cinema moderno brasileiro, né, que vai ter o cinema marginal, cinema, né, o cinema novo, né? Mas só complementando é isso, ele não, enfim, não vai ser só um caminhoneiro que vai aparecer do nada, ele vai ter uma formação, só citando, né? Ele vai fazer o seminário de cinema, né, do MASP, né, que é uma escola que depois se desdobrou, né, um seminário que se desdobrou, né, no seminário da FAAP, no curso da FAAP atual, né, que é um curso de cinema, né, mas o Candeias está um pouco na origem, né, desse debate, dessa formação que vai se desdobrar ali na FAAP e vai estar fazendo contatos, né, com um conjunto aí de, como se fala, de críticos e de produtores, realizadores que estão fazendo essa transição também entre as grandes produtoras, né? Vamos chegar lá, né? Enfim, por exemplo, né, Multifilmes, Maristela e Veracruz, e o que vai ser a boca do lixo, né? Então, o Candeias é um desses poucos, assim como, né, o Mujica, por exemplo, né, que já existiam antes, né, da boca do lixo, antes do período militar já realizavam, né, e de algum modo vão acompanhar esse trânsito, né, de grandes produtoras, né, Maristela, Multifilmes e Veracruz para, né, a boca do lixo. Né? Então é isso, nesse trânsito para a boca do lixo, chegando aí a questão, né, colocada, ele vai iniciar, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa lá com o Mujica, vai fazer alguns roteiros, né? Antes de fazer a margem ainda, né? Mas vai, né, acabar sendo conhecido especificamente, né? Enfim, pela margem, né? E atuando aí nessas duas vertentes, né? Cinema marginal, cinema da boca, e que tem a ver com esse contexto, né? Ou seja, o que é esse contexto do período militar? Ou seja, a gente tem aí o golpe, né, em 1964, né, e 68, né, a gente vai ter o AI-5, né, o golpe dentro do golpe. Né? Nesse ínterim, né, a gente vai ter aí uma aproximação um pouco do Estado com o cinema brasileiro. Né? Então, a gente vai ter a criação do Instituto Nacional de Cinema, que é de 66, né, e depois o Embrafilme, né, que é um pouco depois, deixa eu pegar aqui, 69, né? Mas que são braços do Estado e que vão, né, atuar diretamente, vão ter influências diretas, né, nessa produção cinematográfica do período. Em particular, naquilo que vai ser conhecido como, né, a boca do lixo e as pornochanchadas, né? Então, o Candeias vai estar nessas duas linhas. Vamos explicar essa primeira, então, né, a questão das pornochanchadas, né? Então, é isso. Vai ter uma aproximação do Estado, né, principalmente, né, com essa questão de aumentar, né, o número de dias obrigatórios né, de filmes nacionais em exibição, ou seja, existia uma lei que, né, determinava que o cinema brasileiro tinha que estar determinados dias, né, por ano, né, nas telas, né, e isso vai ser ampliado nesse período, né, o que vai acabar levando, né, a um fenômeno muito específico, aí, ou seja, os exibidores tinham que, né, ter material para exibir, material brasileiro. Né? Então, vai começar a ter uma entrada, né, dos próprios exibidores, né, nesse jogo da produção. Né? A boca do lixo vai ser um pouco isso também, né, nesse período. Ou seja, a gente vai ter ali, né, produtores, exibidores se aproximando, né, e realizadores também ali, como vai ser o caso do Candeias, né, nesse trânsito. Né? Ou seja, o exibidor entrando também com dinheiro na produção,
né? E o Estado, né, atribuindo prêmios, vai ter isso também, prêmios de público, né? Ou seja, esse tipo de cinema vai gerar mais público, né? E vai ter prêmios de público para esse cinema que vai, né, retroalimentar, né? E ao mesmo tempo prêmios para roteiro, né? Tinha duas linhas ali de prêmio, né? Enfim, prêmio como se fala, enfim, para público e prêmio para, né, enfim, para roteiro, né? E aí o que acontece? Vai ter essa produção, né, que vai entrar dentro dessa, né, dessa linha erótica, vai acabar sendo conhecido como a pornochanchada, né? Ou seja, eu estou falando aqui do Candeias, cineasta que morou muito tempo na boca do lixo e que, de algum modo, ou seja, não era a produção autoral dele, né? Quer dizer, era a produção ali, né, um ganha-pão dele, que ele, né, fazia para poder, enfim, sobreviver de algum modo também. Então, dentro desses filmes, ou seja, a gente vai ter toda uma linha aí de filmes, né, que a gente pode chamar como cinema erótico aí, brasileiro, paulista, né, mas que é enfim, é uma profusão de gêneros, né? São muitos gêneros, né? Tanto é que é isso para públicos diferentes, né? Tentar chegar, né, a públicos diferentes, né? Mas todos envolvendo de algum modo isso, né? Quer dizer, uma produção rápida, é isso, dinheiro, pouco dinheiro, né? Ou seja, uma produção barata, rápida, né, e que entrasse nesse circuito, né, para poder complementar com essa ideia de, né, enfim, do complemento nacional, né? E dentro dessa linha a gente vai ter um pouco de tudo, a gente vai ter, ou seja, pornochanchadas, isso, policiais, né? A gente vai ter ali westerns, né? Enfim, pornochanchadas com western, vai ter, enfim, tem outros gêneros, como por exemplo, né? Enfim, mulheres na prisão, Candeias vai dialogar um pouco com isso, né? Ou filmes um pouco mais psicológicos, mas envolvendo enfim, o erotismo, né? E o Candeias, enfim, vai um pouco, né, surfar nessa onda. E ele vai trabalhar com um pouco de tudo dentro disso, né? Ele vai trabalhar como fotógrafo de cinema mesmo, como ator, né? Como roteirista, né? Mas, enfim, ao mesmo tempo, né? Ele vai ter uma produção, né, autoral que vai ser um pouco crítica, né, a esse tipo de erotismo que estava tendo nesses filmes, né, da pornochanchada, né? Ou seja, ao mesmo tempo, né, ou seja, explicado aqui, né, essa questão da pornochanchada, e isso vai até o início dos anos 80, ou seja, com o fim do período militar e com a chegada do cinema pornô no Brasil. Então a gente vai ter outro fenômeno, que vai ser o pornô. Esses filmes eles vão tentando entrar, né, com o erotismo cada vez mais forte, né, no limite da censura, tinha censura no período, ou seja, então, né, esses realizadores vão tentando, né, enfim, ampliar esses limites do que podia, né, enfim, aparecer em termos do corpo, né, enfim, do que não podia, né, e até que no início dos anos 80, né, enfim, vai ter também, né, uma modificação na própria censura, né, uma modificação no governo brasileiro e vai ter uma entrada, né, do pornô, né, bem forte e que vai acabar sendo o próprio fim enfim, da comédia erótica, da pornochanchada. O Candeias está por aí também, né? Paralelamente a isso, né, o Candeias tem uma outra, enfim, outra vertente contextual aí, né? Depois eu vou pegar alguns filmes para a gente, né, pensar aqui, né, na própria obra dele, né? Só estou pegando aqui primeiro, né? Então, pornochanchadas, comédias eróticas, né? O cinema e Estado no período, né? E, por outro lado, a gente vai ter o cinema marginal nesse período também, né? E que, de algum modo, né, coexiste ali na boca do lixo, né? Então, nessa outra vertente, ou seja, né, por um lado, um cinema que tentava ir mais para o público, né, e com o fomento também do Estado, né, e de produtores, né, e dos exibidores, por outro lado, né, enfim, uma produção autoral do próprio Candeias, que vai iniciar lá com a margem, né, mas que vai ter um diálogo mais forte com aquilo que ficou conhecido como, né, o cinema marginal, né? Já essa ideia do cinema marginal vai ser quase que né, enfim, vai ser uma magistrada aí do cinema brasileiro e paulista da época, né, mas que tem a ver com uma certa oposição, né, política mesmo, né, e cultural, né, ao que vinha acontecendo no país, ou seja, esse fechamento, né, enfim, político, 68, né, 68 AI-5 é o golpe dentro do golpe, fechamento, né, do Congresso brasileiro, né, e o cinema vai ser diretamente também, né, enfim, influenciado por isso, né. Então alguns autores, né, a gente já tinha essa ideia da autoria do cinema brasileiro da época,
né, diretores, autores vão, né, se rebelar de algum modo e vão começar a fazer um cinema que, né, tinha uma certa violência, né, incorporava uma violência que mimetizava essa situação, né, de autores perseguidos politicamente, né, e de como não conseguir fazer cinema nesse país, né, que politicamente se fechava. Então, só alguns exemplos, né? A gente vai ter alguns filmes que não vão nem entrar no circuito. Se na boca do lixo a gente está falando, né, por um chanchado, de filmes que entravam no circuito, né, tudo mais, no cinema marginal a gente tem uma variação grande, né? A gente vai ter desde filmes como, né, Hitler do Terceiro Mundo, né? É um filme extremamente violento, do José Agripino de Paula, né? E que vai explicitar ali tortura. É um filme filmado, por exemplo, exatamente, né, no dia do golpe, né? Enfim, de 68, né? E que vai mostrando, né, o Brasil no estado de sítio, vai mostrar, né, tortura também, né? E vai fazer denúncia, né? Vai fazer denúncia do país e como se fosse uma própria América Latina sendo sitiada, né, dentro de um golpe, né, político. Né? É claro que tudo tinha que falar, né, alegoricamente, né? Mas dentro dessa linha do cinema marginal, a gente vai ter, enfim, não vou falar, daria, enfim, outra conversa inteira, né? Mas no Brasil todo a gente vai ver pipocando aqui e ali grupos, né, de cineastas marginais, né? Enfim, a gente vai ter no Rio Andrea Tonati, né, que vai trabalhar lá na Bel Air, né, com um determinado tipo de cinema. A gente vai ter o pessoal, né, lá em Minas Gerais, e a gente tem aqui na própria Boca do Lixo um grupo que vai ser considerado cinema marginal, né, dentro do qual o próprio, né, Candeias estava, né, situado, e vai ser considerado como uma espécie né, de pai, né, ou predecessor, né, do cinema marginal. Né? Mas aí esses filmes têm um pouco essas características, né? Essa ideia né, de ter uma violência mais forte, de explicitar a tortura, né, de existir uma dificuldade mais forte do diálogo isso, com o espectador. Né? Enfim, assistir esses filmes não era fácil. Existia uma agressão aos personagens e uma agressão, né, aos espectadores, em termos de som, em termos de imagens. Né? Não vou entrar tanto nisso, mas é isso. Era um filme que alegorizava essa situação. Né? E, por outro lado, dentro do cinema marginal paulista, e eu dialogo um pouco com isso também, né, a gente vai ter aquilo que ficou conhecido como, né, enfim, o cinema cafajeste, né, e que eram cineastas ali que, né, enfim, tentavam um cinema que tinha uma certa violência, mas que, ao mesmo tempo, né, dialogava com filmes B americanos, né, com, né, um cinema de gênero, né, os subgêneros do grande cinema americano, e fundiam isso, né, dentro de um cinema que unia também violência, né, uma certa denúncia, né, política, né, mas que de algum modo, né, alcançava algum tipo de circuito. Né? Isso pensado, né, ou seja, o Candeias vai ser a produção autoral do Candeias. Né? Vou falar um pouco sobre isso. Queria, né, continuar enfim, o nosso diálogo, a nossa conversa um pouco nessa linha. Ou seja, pensando aqui, né, queria falar um pouco, né, da produção autoral, né, do Candeias dentro dessa linha do cinema marginal, né, e depois, né, do que seria o autoral do Candeias, né, em diálogo ou, né, ironizando, né, a comédia erótica. Ou seja, queria pensar um pouco né, nessas duas linhas, nessas duas vertentes aí, né, como, né, uma continuidade aqui da nossa conversa. Né? E avançando antes disso, eu acho que daria até para pensar, né, um pouco assim, né, quer dizer, não só, eu gosto de pensar o Candeias no seu contexto, né, isso é super importante em termos, né, cinematográficos históricos, né? Mas tem um lado que é a produção autoral dele, né? Existem marcas autorais do Candeias, né? E antes de começar, poderia falar um pouco sobre isso, né? Ou seja, esse Candeias que de fato era caminhoneiro, né? Uma época foi caminhoneiro, né? Enfim, tinha uma família que transitou muito por diversos locais do Brasil, né? Enfim, de agricultores também, né? E ele acaba tendo um conhecimento, né, muito aguçado, né, do que é essa realidade, por exemplo, né, do caminhoneiro brasileiro, do que essa, né, realidade de populações excluídas, né, e do que essa realidade também, né, dentro da cidade, por exemplo, de São Paulo, né, enfim, de setores excluídos da sociedade em São Paulo, né? Só um dado, assim, né? Quer dizer, de 40 para 50, ele trabalhava como caminhoneiro e também como ele chegou a ajudar na prefeitura de São Paulo em alguns transportes, né?
Então, provavelmente, isso é uma hipótese minha, né? Provavelmente ele pegou, né, por exemplo, Marginal Tietê, né, enfim, ele pegou todo o processo, esse processo de transformação dos anos 50, forte, né, de São Paulo, construção das marginais, modificações do centro. Ele conheceu isso ali no dia a dia, como enfim, transportando carga. Né? Então, não à toa ele vai fazer filmes, né, que dialogam com essa realidade. Né? Então, por exemplo, a Margem são personagens lá à beira do Rio Tietê. Enfim, ele conhecia isso. Né? Ele conhecia isso e não só, ou seja, ele transportava cargas entre São Paulo, possivelmente dentro de São Paulo mesmo, e possivelmente isso, né, efetivamente, né, de São Paulo para outras, enfim, outras capitais, principalmente aí, né, no sul, né, ele transitava de São Paulo para, enfim, Curitiba, né, enfim, ia também para Bahia, né, e centro-oeste brasileiro, ou seja, ele conhecia tudo isso muito bem, né, enquanto alguém que vivia, né, então não à toa isso vai ser um dos traços aí falando, um dos traços, né, do cinema dele, né, então entre os traços desse cinema do Candeias a gente poderia falar, né, eu pensei aqui básicos, né, talvez 3 ou 4 traços, né, essa ideia, por exemplo, da perambulação, enfim, dos deslocamentos, né, enfim, dos personagens, né, e que tem a ver com a vida dele, né, enfim, sempre vai ter personagens em trânsito, seja dentro da cidade, seja entre cidades diferentes, né, um certo olhar documental, né, ou seja, ele vai ter muito um olhar aguçado a é isso, ele está quase que documentando esses meandros da sociedade. Né? Então, ele vai ter um olhar muito forte para a sociedade caipira, paulista, né? Ele vai documentar isso, né? Ele vai ter um olhar para isso, para a população ribeirinha, para a população de periferia, população de, enfim, né? De áreas favelizadas de São Paulo na época, né? Inclusive assim, boias frias, vamos falar um pouco disso, né? Enfim, boias frias, femininas, mulheres dentro disso, ou seja, tem um certo engajamento, né, que vai, né, por esse lado de uma documentação, né, enfim, dessa realidade, né? E por outro lado, né, colocando aqui uma terceira questão, ou seja, a perambulação, esse olhar e esse conhecimento próximo dessas populações, né, e por fim, ele tinha uma consciência muito grande dos gêneros ali que estavam em pauta no período. Né, só que ele dialogava com esses gêneros e, de algum modo, gostava de subverter. Então, ou seja, ele vai ter documentários, mas os documentários dele, enfim, não serão, né, documentários padrão, eles vão ter algum tipo de subversão. Né? Por exemplo, ele vai produzir westerns, né, mas ele vai produzir um tipo particular de western também que vai ter as suas subversões. Né? Ele vai, ou seja, tá lá na boca do lixo fazendo filmes eróticos, né? Mas quando ele próprio fizer autoralmente um filme erótico, vai ter também uma contraposição. Ou seja, ele tem uma consciência muito grande, né, dos gêneros e dos cinemas em pauta e tinha essa, né, qualidade de conseguir, né, enfim, dialogar e ao mesmo tempo subverter. Né? Mas é isso, avançando, né, eu trouxe aqui, enfim, algumas imagens, né, isso que eu estava imaginando a partir de agora, pegar algumas imagens e trabalhar um pouco filme a filme. Né? Então, eu separei alguns dos filmes que eu considero importantes aí, desse trajeto autoral dele, né, e transitando aí é isso, principalmente no autoral e o cinema marginal, e depois trabalhando um pouco com a comédia erótica, para a gente pensar um pouco e ver, né, enfim, o que era, né, esse cinema dele, né, a partir dos filmes, né, propriamente ditos, né, e a partir de alguns frames. Né. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu pegar aqui enfim, alguns frames, mas eu separei isso, eu separei alguns cartazes, né, e alguns frames de filmes, e só anunciando eles. Esses frames eu peguei na Cinemateca Brasileira, na base de conteúdos culturais. Quem quiser, enfim, né, acessar, está lá na base de conteúdos culturais, né, enfim, principalmente tem na Ecoproduções também, né, enfim, que é quem detém os direitos do Candeias. A Ecoproduções tem bastante material lá, né, mas enfim, eu selecionei, deixa eu pegar aqui, vou compartilhar com vocês. Vamos lá, aqui apresentação. Aqui, espero que dê. Deixa eu ver aqui. Está aqui. É isso. Eu acho que deve estar dando para ver. Se não estiver dando, por favor, avisem. Né? Mas, enfim,
aqui eu trouxe, né, enfim, algum material da margem. Né? Eu falei, aquele primeiro filme, de 67, do Candeias, o primeiro longa-metragem, né, desse cineasta aqui, ou seja, já tinha todo um trajeto de formação, já tinha realizado documentários, né, já tinha contato com um monte de gente dessas grandes produtoras paulistas, estava já com o pé na boca do lixo, é isso, com o pé na boca do lixo e faz esse filme, né, mas que para a época era enigmático. Para a época totalmente enigmático, né? Por quê? Né? E queria colocar um pouco aqui em pauta isso, né? Essa ambiguidade, né, do Candeias com esses períodos, né? Então, o próprio título evoca, né, essa ideia do que seria um cinema marginal, a ideia, né, da exclusão, da própria exclusão social, né, dos personagens, né? E é um filme que vai ser todo ambientado, né, em grande parte, né, ali enfim, nas várzeas do Rio Tietê, mostrando dois casais ali de personagens que perambulam, seja, né, nessas regiões de várzea, né, seja no centro de São Paulo. Eles têm esse trânsito, né, pela cidade, né? Mas o que tem de interessante nesse filme é uma certa ambiguidade, ou seja, o que tem, né? Tem essa paisagem, que é uma paisagem que tem a ver com aquilo, um espaço onde não existia o Estado, ou seja, são quase as várzeas da própria cidade de São Paulo, né? Ou seja, um espaço do não civil, um espaço daquilo que não existiria, onde não existiria nem mais o Estado, né? Ou seja, tem a ver com uma certa precarização das relações sociais, dos personagens, né? Mas, por outro lado, ou seja, isso aponta de algum modo para o cinema marginal, que teria depois, ou seja, esses espaços, né, dos excluídos e de contraposição, que depois vão, né, por uma certa, né, precariedade, né? Mas, por outro lado, tem um lirismo muito forte nesse filme, e aqui dá para ver, tem alguns, né? Enfim, são fotografias de estilo, né? Aqui enfim, do lado direito, né? Enfim, e dá para perceber que tem um certo lirismo ali até nas imagens. Por exemplo, né, tem um personagem que transita com uma flor na mão, né, enfim, entrega para, enfim, para amada, né? Toda a parte sonora do filme vai ser feita pelo Zimbo Trio, né? Que é aquele conjunto musical que lançou, né, a questão, né, mais forte da bossa nova também, né, em São Paulo, né? Enfim, que vai fazer uma trilha sonora muito culta, jazzística, né? Então tem algo de muito lírico nesse filme que para a época foi muito estranho. Ou seja, por um lado ele aponta, né, para o cinema marginal, ele aponta para uma certa precariedade dos espaços, né? Mas por outro lado tem algo de extremamente lírico, né? E que, enfim, que era estranho ainda ao cinema marginal, né? Então tem várias séries de ambiguidades aí, né, nesse filme, né? Mas o que é esse filme em termos gerais da história dele, né? Ou seja, são dois casais, né, que estão ali na beira, enfim, do Rio Tietê e que se dividem ali entre, né, situações quase que classes, né, excluídas, né? Ou seja, a gente tem uma das moças que é quase prostituta, né, faz uma espécie de prostituição ali com caminhoneiros. A gente tem uma outra moça que, né, enfim, vai trabalhar em situações precárias, né, em empresas no centro de São Paulo, né, enfim, um outro personagem que anda né, com uma flor na mão e brincando, meio circense, estranho ali para aquele espaço, e, né, isso que a gente está vendo ali em cima, do lado direito, né, que era uma espécie de, enfim, um rapaz de classe média, mas que também ali estava meio desajeitado, né, ele vive ali, enfim, ajeitando a gravata e não consegue, não se sente bem. E o que acontece com esses personagens? Né? Tem uma espécie de Caronte, né? A gente vê ali em cima, naquele primeiro frame, né, do meio, né? Enfim, a gente vê uma espécie de Caronte que, né, enfim, uma barca de Caronte, né, que, enfim, anuncia a morte desses personagens e vem, né, enfim, acompanhando esses personagens, né, e levando, né, aos poucos, né? E no final do filme, é isso, ela reaparece para levá-los, né, todos dentro dessa barca, quase como que mortos-vivos, né? Enfim, aqui são frames mesmo, só para vocês terem né, uma impressão geral. Tem ali o início do filme, né, dessa barca chegando, essa moça aparecendo, essa moça estranha, essa espécie de Caronte, né? E eles sendo levados ali embaixo, né? Enfim, é só uma das mortes de um desses personagens, que está ali sem camisa, né? Ele
ele arranca a própria camisa, querendo, né, se livrar, né, de uma certa classe média, né, já decadente, né, enfim, vai morrer, e no final ela, né, enfim, de algum modo, eles já ressurreitos, sendo levados, né, para algum mundo sublime, né, longe talvez dessa, né, dificuldade desse mundo. Então esse filme ele vai vai ter uma recepção muito importante para a obra do Candeias, né? Enfim, só voltando aqui, né, que tem um cartaz, né? Ou seja, ele vai ter uma recepção muito importante, que vai lançar o Candeias como uma espécie de, né, uma espécie de artista naif que começou a filmar do nada, né? Mas que, ou seja, esse filme ele vai ser lançado pela crítica como um grande filme do ano, 67, ele vai ganhar diversos prêmios, né? Principalmente o prêmio do INC, né? E vai ganhar, algumas pesquisas apontam, né, que ele teria ganho como uma espécie de organização interna, né, do INC e da crítica para fazer com que, né, uma espécie de operação de abafa, né, em relação ao filme, né, do Glauber Rocha, né, que era um filme muito, enfim, mais potente na época, simplesmente uma bomba, né, que era o Terra em Transe, que estava concorrendo também, né, foi quase que uma espécie né, de remanejo da crítica e do governo para abafar, né, o filme do Glauber Rocha, né? Mas enfim, isso é uma versão da história. O próprio Candeias fala isso, fala: olha, pegaram meu filme e lançaram porque o Glauber ia ganhar, mas ao mesmo tempo, né, é uma obra que tem as suas ambiguidades. Eu estava falando disso, tem as suas ambiguidades e tem, né, uma complexidade extrema, né, que permitiu que ele, né, ganhasse, né, esses prêmios e fosse visto dessa forma, né? Gente, passando, né, para outro filme, ou seja, a margem é isso, ela estava meio ambígua, né? É quase que um marco inicial do que seria, né, esse apontado como, né, uma espacialidade do cinema marginal, né? Mas ao longo do final dos anos 60 e aí já para os anos 70, né, pegando aqui a Herança, né, que é outro longa do Candeias, né, o Candeias começa a dialogar mais, com o cinema de gênero, né, e com aqueles gêneros que estavam em pauta na boca do lixo, né? Então, A Herança vai ser outro filme muito importante do Candeias, né? Vai ser um western, é um faroeste, né, brasileiro, né? Alguns chamam de faroeste feijoada, isso vai ficar conhecido também como faroeste feijoada, né? Mas ele consegue unir, né, ou seja, um cinema de gênero em diálogo com, né, um gênero que estava sendo transposto para o cinema brasileiro, mas ao mesmo tempo politizá-lo, ou seja, vai ter um posicionamento político muito forte, né? O que vai ser Herança, né? Ele vai ser um filme que vai ser uma espécie ou não, uma adaptação, né, do Hamlet, do Shakespeare, né, uma adaptação do Hamlet do Shakespeare para o centro-oeste brasileiro. Né? Ou seja, tem aquela história, né, do Hamlet, aquela mesma história do Hamlet, né? Enfim, de um filho que encontra, né, fica sabendo que a mãe foi morta, né, pelo próprio irmão do pai, né, e como uma armação, para ficar com a própria mãe e com o próprio reino. Né? E isso é transposto, né, para a condição brasileira, e em particular, ou seja, uma história que é transposta, um conflito político que é transposto para pensar, né, no confronto pela terra, no centro-oeste brasileiro do século XX. Né? Então, ou seja, esse confronto vai ser transposto, né, para a briga entre latifundiários e camponeses, né? Enfim, num tempo que a gente não consegue exatamente definir, né, mas parece um pouco um século, início do século XX, poderia ser algum momento no século XX, né, e que acaba trazendo, e é muito interessante esse filme, tem muito de experimentação aí do Candeias também, né? Ou seja, esse confronto político pela terra, né, vai ser construído a partir do quê? Né, de personagens mudos. Ou seja, esse filme não tem falas de personagens, né? Não tem falas. Né? Vou falar uma exceção, né? E que vai ser muito sintomática do filme. Né? Mas é um filme que não tem falas,
né? Tem principalmente sons de pássaros, e aí a pesquisa documental do Candeias, pássaros regionais. Então, a gente tem esses personagens em confronto, na luta pela terra, né? E pássaros meio que mimetizando o pensamento desses personagens, né? E, por vezes, a gente tem algumas cópias que tem, né, as falas em legenda, né, como se fossem pensamentos dos personagens, mas os únicos que vão ter fala nesse filme, isso é bem interessante nesse filme, vão ser os cancioneiros, vão ser os violeiros, né? E que são aqueles, por isso que eu coloquei aquele, né, enfim, segundo frame ali em cima, do lado direito, né, que é um momento exatamente que tem lá na peça do Shakespeare, né? E que é o momento onde, né, os violeiros, aí sim com fala, com direito à fala, né, denunciam, né, enfim, a morte que tinha acontecido, né, e o que estava em pauta naquele momento. Né? Falar, olha, né, quer dizer, enfim, teve uma morte aqui, foi um assassinato, enfim, premeditado, e isso tem a ver com essa briga pela terra, e nos colocamos do lado, né, dos camponeses. Né? E coloquei outros frames para chamar atenção a isso, ou seja, a gente vai ter também uma grande, né, enfim, uma grande pesquisa aí, ou seja, tem toda uma contextualização, um western, personagens vestidos a caráter, mas um olhar, né, muito interessante para a cultura regional, ou seja, tanto a questão dos violeiros, né, o que eles vão cantar, o como eles vão cantar, como também para a face, né, dessas pessoas. Então eu coloquei ali embaixo, não é do filme, né, aquele terceiro frame, né, do meio, né, do lado de baixo ali que tem duas moças, né, ou seja, são fotografias de estilo lá da Cinemateca Brasileira, né, mas que mostram isso, faces, né, da população regional, né, e ele vai além, enfim, ele vai trazer também, enfim, costumes, né, de comida, de reuniões e até isso, de capangas, né, como que se davam essas relações, né, entre capangas, detentores da terra, né, e camponeses, né, enfim, ali depois, enfim, é só um carro de boi, mas levando, né, um dos personagens, o personagem, né, principal, né, morto, né? Mas vai ser um filme de denúncia até, ou seja, essa ideia de que, ou seja, né, a terra é para quem merece e para quem tem voz, né? Os verdadeiros donos nessa terra seriam, né, os camponeses, né? Avançando, né, um outro filme, esse é de 74, já é um curta, é um média-metragem, é considerado um média-metragem, né? Ele tem 40 e poucos minutos, né? E se chama Zézero. Né? Enfim, ele é muito importante para a época também, né? É uma peça bem importante da obra do Candeias. Vai ser um filme que, pelo fato também de ser um média-metragem, ele era levado para alguns cursos, né, do pessoal da ECA, aqui de São Paulo também. O Paulo Emílio Salles Gomes, um crítico importante, fundador da Cinemateca Brasileira, né, ele vivia levando esse filme, uma cópia, né, para os cursos dele, até fora do país, né, e que é um tipo de filme, né, que o Candeias produziu ou realizou, né, pensando na ideia de que, ou seja, ele não iria passar esse filme pela censura. Ou seja, ele fez para denunciar o governo e ele considerava como espécie de ideia de, né, um cinema subterrâneo, ele chamava disso, é um filme subterrâneo, né, nas falas do Candeias. Né, é um filme subterrâneo que eu fiz com o dinheiro que eu tinha na época, com a ajuda de amigos e companheiros, né, cineastas e, enfim, realizadores, atores, enfim, montadores, etc. E, enfim, que eu dei por, enfim, finalizado quando acabou o dinheiro. Né? Então, ele realiza alguns filmes nesse sentido e faz circular entre cineclubes da época. Inclusive, vai ter projeção desse filme, né, no Cineclube da Física, aqui da USP, em São Paulo. Né? Vai ser bastante conhecida essa projeção, que vai ter uma crítica do Paulo Emílio Salles Gomes, mas, enfim, avançando, ou seja, a importância, ou seja, pelo fato de não entrar e não ser enviado para censura, é um filme que tem lá, né, as suas liberdades. Então, o que é esse filme? É a história de um caboclo, né, que é seduzido pela idade, né? A gente vê ali no primeiro frame em cima, né? Enfim, é o caboclo sendo lá no campo, né? Sendo seduzido pela cidade, né? Ela aparece como uma espécie de vulto, né? Enfim, no corpo de uma moça vestida né, enfim, de películas, né, que leva jornais e leva, né, como se fosse a própria metrópole, as possibilidades da metrópole, as mulheres da metrópole,
né, os empregos, né, da metrópole, ou seja, ele é seduzido pela cidade, né, e acaba deixando a família no campo, né? A gente vê isso ali no segundo frame, estou acompanhando um pouco a história, né? Enfim, no segundo frame, né? Enfim, a família ficando ali atrás, enfim, ficando no campo, e ele vai para São Paulo, ou seja, vem, né? Vai para São Paulo, vai acabar trabalhando como assistente de pedreiro, ou seja, ele vai também, ou seja, trazendo essa realidade que o Candeias conhecia muito bem, né? Ou seja, o trabalho numa obra quase que à beira do Rio Tietê, né? E quais as relações ali presentes, as tensões com, né, os empregadores, né, muitos desses pedreiros ou assistentes de pedreiros, né, não, enfim, eram analfabetos. No caso, o próprio personagem ele aparece assinando com a própria digital, está ali no próprio cartaz do filme, né, enfim, a assinatura do próprio tem ali, né, uma digital. Né? E o que ele ganhava de dinheiro, ele gastava, seja no carnê do baú, né? Lembrando aí do Silvio Santos, né? Carnê do Baú, que aparece na trilha sonora direto desse filme, seja com prostitutas, né? Enfim, mas um tipo de prostituição muito específica ali nas beiras, nas margens, né? Também ali de várzeas, né? Enfim, talvez na proximidade do Rio Tietê ali. Né? Então, ele vem para a cidade e na volta, ou seja, do nada ele ganha, né? Enfim, ele consegue ganhar na loteca, na loteria, ganha um monte de dinheiro. Quando ele volta para casa, enfim, todos tinham morrido, né? Ele olha para a câmera e pergunta assim, né, o que eu vou fazer com todo esse dinheiro. Enfim, para aqueles que quiserem saber a resposta, assistam, né, dá para ver no YouTube o que vai ser a resposta, né, para essa pergunta. Né, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na cidade. Né? Enfim, é uma resposta bem chula, diga-se de passagem, né? Como existia no mundo enfim, das comédias eróticas na época, mas, enfim, é um filme denúncia. É um filme denúncia que denuncia, né? E aí de forma direta, é isso, a sedução pela cidade, a sedução, né, enfim, por esse milagre econômico que estava sendo propagandeado pelo governo brasileiro na época, né, e por essa sedução, né, pela cidade, né, e dessas pessoas que transitavam, né, enfim, querendo ganhar vida, né, em São Paulo. Por outro lado, chamaria atenção disso, continuidade dos traços do cinema do Candeias, não é isso? O trânsito, a perambulação, né, essa denúncia forte, né, e ao mesmo tempo esse olhar, né, documental, né, para, enfim, seja para a vida do campo, seja para a vida ali, né, dos pedreiros em São Paulo dessa época. Né? Continuando, gente, né? Esse outro filme, enfim, vai ser o último nessa linha que eu vou comentar, né, dentro da produção autoral do Candeias. Ele é um filme bem, enfim, posterior, já é um filme de 1981, né? Ele ficou muito conhecido, né? Enfim, é a Opção ou As Rosas da Estrada. Né? Aqui, de novo, fotografias de estilo, um cartaz ali dele, mas o que é esse filme? Seja um filme bem posterior. O Candeias vai começar a fazer filmes, vocês devem estar vendo, não, são filmes todos em branco e preto. É isso, muita produção em branco e preto, mas já tinha colorido na época. Alguns ele já vai fazer colorido, né? Mas esse ele volta, faz em branco e preto, né? E é um filme que tem, né, tem um ar já aí também de denúncia também. Né? É um filme com boias frias femininas, né? Principalmente as personagens são mulheres, não à toa a ideia de rosas, né? Rosa da Estrada, ou seja, e retrata um pouco essa ideia, né? Ele incorpora, né? Ele reprocessa, né, essa ideia de mulheres que trabalham no campo, não conseguem ganhar vida no campo, como boias frias, né, trabalhando com cana mesmo. Né? Ali em cima, são fotografias de estilo aqui. Né? Enfim, ali em cima são, né, fotografias, né, da própria personagem, mas ali entre, né, os boias frias, né, vai ter, enfim, né, uma parte ali inicial, né, mostrando o trabalho no campo, mas depois, grande parte do filme, o trânsito. É isso, essas mulheres se perdendo, né, pelas estradas, Brasil afora, né, e tendo que se prostituir, né, para poder, enfim, viajar. Né? E algumas delas chegam a São Paulo, né? E que para elas não vai ser exatamente uma salvação, né? Muito pelo contrário, né? Essas mulheres, muitas delas vão acabar tendo que se prostituir em São Paulo, ou, né, vão acabar mesmo, como ele coloca, a ideia dele. Algumas se prostituem,
alguma, né, algumas vendem os próprios corpos na boca do lixo. É incrível como ele vai, né, associando vida pessoal e filme, né? Ou seja, essas personagens vão se desdobrar na boca do lixo, né? E algumas vão morrer, né? Vão aparecer como, né, enfim, assassinadas, né? Enfim, em notícias de jornais, né? Então é um filme que de algum modo apresenta, né, uma outra denúncia, essa ideia de uma, né, de uma modernização desigual brasileira, que tem esse olhar muito forte para as mulheres, um olhar documental, né, mas uma construção que vai ser conhecida, né, como um cinema de perambulação. Isso a gente voltaria lá para o cinema francês, né, o cinema da Nouvelle Vague, né, a ideia de perambulação que estava lá já no Godard, né, mas aqui ele está transpondo para a realidade brasileira, ou seja, politizando isso. Né? Ele está transpondo a ideia de perambulação, né, para as mulheres, né, e para a situação dessas boias frias, né, em trânsito entre, né, o campo e a cidade. Né? Deixa eu pegar aqui, não, é isso, né? Esse filme, só um detalhe, né, em termos de produção, né, só, eu costumo falar isso, que é bem interessante e, de alguma maneira, demonstra, né, as dificuldades que o Candeias tinha. Para esse filme, ele vai demorar quase 4 anos para realizar esse filme. Ele está como 81, mas é o ano final de produção, mas ele começou em torno de 78, 79, né? Vai ter muita modificação de leis até, de atuação e do governo, né? Enfim, aos trancos e barrancos ele vai construindo esse filme, e ele vai ser feito com películas que ele consegue, né, são restos de película que ele levanta entre companhias produtoras da boca do lixo. Ou seja, ele não vai comprar película nova. Né? Em grande parte, né, pelo que eu pesquisei, né, ele fez esse filme com películas vencidas, né? Películas que eram jogadas fora, por exemplo, por produtoras de publicidade da época. Né? Então ele foi lá, bateu na porta de diversos produtores, pegou os rolos, né, mas ele teve que mandar, né, para laboratório isso, né, no laboratório, a película. A gente está falando ainda de um material que tem uma sensibilidade, né, e ele teve que fazer isso, mandar para o laboratório, né, e aí o laboratório indicava, né, de acordo com, né, a sensibilidade e o tempo de cada, né, película que teria sido vencida, o tipo de exposição que ela teria que ter para, enfim, para ter uma boa, enfim, uma boa resolução final, né? Então imagine, deu um trabalhão também tudo isso, né? Mas isso acaba sendo, né, significativo, né, da própria fragmentação do filme, né? E da própria, né, enfim, essa fragmentação que faz parte do filme, que faz parte do trajeto das personagens e que faz parte da própria modernização brasileira, né? Avançando, né? Enfim, e agora, enfim, terminei um pouco a parte autoral. Ele vai fazer bastante coisa ainda, enfim, 2 ou 3 filmes, né? Enfim, autorais que a gente pode considerar ainda nos anos 90, né? Mas queria, enfim, fazer um comentário, né, aqui geral sobre a questão, né, agora daquela frente das pornochanchadas, né? Então, um filme bastante conhecido do Candeias, e aí autoral, né, dentro da linha das pornochanchadas, vai ser esse que se chama A Freira e a Tortura. Ou seja, eu queria chamar a atenção desse filme, porque assim, é um filme feito em 1983, já é um filme do Candeias, né? Eu falei que ele trabalhou em várias produções da Boca do Lixo, né? Em diversas funções, mas aqui é um filme dele, de autoria dele, né? É um filme em que tem algo muito próprio ao cinema dele, que é isso, é dialogar com um determinado gênero, assim como ele fez lá na Herança, né, mas ao mesmo tempo subvertendo. Né? Então, enfim, aqui é material de estilo, de divulgação, filme. Né? Então, pela divulgação a gente já vê, tá dentro dos moldes da pornochanchada, né? Ele trabalha com um ator e uma atriz conhecidos na época, né? O Davi Cardoso. Né? O Davi Cardoso, inclusive, ele trabalhou lá na Herança. A gente falou da Herança, né? Aquela adaptação do Shakespeare. É o mesmo ator, né? Só que o Davi Cardoso ele vai ter uma produtora dele, chama Dakar Filmes, inclusive, produtora desse filme, né? E que em algum momento
inclusive nesse período, né, 83 para 84, estava já beirando pornô, né, a produção pornô dentro da Boca do Lixo, né, mas vai produzir esse filme do Candeias, né, dentro dessa linha da comédia erótica, da pornochanchada, né, mas aí articulando, ou seja, o Davi Cardoso, falei dele porque assim, ele era conhecido na época, conhecidíssimo, né, enquanto um grande ator, né, enfim, da pornochanchada e depois pornô brasileiro, né, e a Vera Giménez, né, que é outra atriz também conhecida na época por outros filmes, né, na Boca do Lixo, né. Então a gente tem essa ideia, né, de atores conhecidos, a gente tem a ideia de uma produção que envolve uma carga forte de erotismo, né, ou seja, dentro da linha, né, da pornochanchada, entrava dentro de um subgênero específico da pornochanchada, que é aquilo que eles chamavam, né, de women's in prison, né, mulheres na prisão, né, se vocês procurarem, tem pesquisa sobre isso, né, ou seja, é um subgênero, mulheres na prisão, né, ou seja, está entrando dentro de um nicho, está buscando uma relação com um público específico, né, mas ao mesmo tempo, né, ele subverte. Né? Então, como que é essa subversão? Né? Como que a gente pode pensar nisso? Né? Então, o que é história? Aí vamos voltar com a ideia do Candeias. Né? Ele faz adaptações, muitas vezes. Né? Esse filme é uma adaptação, né, de uma peça de teatro, né, de um dramaturgo importante brasileiro chamado Jorge Andrade. Né? E a peça ela se chama O Milagre na Cela. O que é essa peça que ele vai transpor, né, vai adaptar? É a história de um torturador, né, que vai torturar uma freira e se apaixona pela própria freira. Né? Então é uma peça forte que tem, né, enfim, tem aí uma politização interessante dentro de um espectro da própria esquerda e de crítica ao regime militar, né? E ele vai pegar essa história e, enfim, adaptar, né, nos moldes de uma comédia erótica, né? Mas é isso, ela vai se passar dentro de uma prisão clandestina, né? Vejam só, ou seja, é uma comédia erótica, né, mas que está dentro, né, dessa ideia de um espaço que é quase que uma denúncia, uma prisão que possivelmente, ou seja, alegoricamente, podia ser, né, uma prisão que era utilizada, né, isso para torturar prisioneiros políticos. Nesse caso, vai ser a própria, enfim, a própria personagem feita pela Vera Giménez, uma freira, ou seja, mas era uma freira engajada, né, era uma freira que vai ser, enfim, presa, né, por esses, enfim, quase que é isso, representantes de um governo autoritário, né, enfim, vai ser presa em operação enfim, uma operação que ela fazia, enfim, aulas que ela dava, né, enfim, para pessoal de periferia, né, e vai começar a ser acusada e torturada, né? E ao longo da história, o que acontece? É isso, o próprio personagem, né, do Davi Cardoso, ele não consegue torturar enfim, a freira, e pelo contrário, ele vai, né, se apaixonando por ela. Né? E a freira, por outro lado, né, enfim, vai de algum modo repensando, né, enfim, aquela sua atuação em termos, né, até religiosos e, né, enfim, internamente, né, pensando nisso, né, enfim, nessa enfim, possibilidade dela também, né, se apaixonar pelo próprio, né, algoz, né? O que tem de interessante nesse filme, além disso, é isso, é uma potência dos corpos, né? Ou seja, da comédia erótica, a gente vai ter, né, essa questão, né, dos homens que são perseguidos pela sua própria impotência. Isso era um tema o tema do cinema erótico paulista e brasileiro, né? Os homens com medo da sua própria castração, com medo de broxar, né? E aparece, né, o próprio Davi Cardoso como, né, enfim, o torturador, mas, enfim, efetivamente, né, enfim, broxando, né? E por outro lado, né, vai ter um tratamento do feminino com mulheres extremamente poderosas, né, vão ter, enfim, prostitutas dentro das celas, né, enfim, uma delas é essa que a gente vê aqui do lado direito, né, e que, enfim, que demonstra uma potência do feminino. Né? Isso é interessante, uma potência do feminino, uma potência do corpo, né, feminino, da sedução também do corpo feminino, né, inclusive uma potência até política mesmo, dela em relação aos outros personagens da prisão e né, aos carcereiros, né, mas que se dá via também de um certo tratamento, né, de um
universo que é grotesco, né? Ou seja, é uma pornochanchada que envolve uma carga forte de erotismo, né? Mas que trata também dessa questão, né, da impotência, né, do ato de broxar, que é político, né, sobretudo, né? Enfim, mas é isso. Eu só vou terminar aqui, deixa eu descompartilhar, deixa eu ver onde que a gente está. Descompartilhei, eu acho que sim, né? Está aqui. E fazendo enfim, um resumão aqui. Desculpa, eu acho que eu passei exemplo a exemplo, os filmes, né? Espero que tenha dado para pegar um pouco do geral do cinema do Candeias, né? Ou seja, esse cinema autoral, né? Que transita entre, né? Ou seja, todo esse traço, né? Uma denúncia social, a perambulação, um olhar documental, né? E que por vezes é totalmente enigmático, essa relação com os gêneros muito, né, com certo atrito, com ironia, né, a denúncia política, né, e é isso, né, enfim, e ele vai, enfim, fechando aqui, né, ou seja, ele está acompanhando, é isso, esse acompanhamento que ele faz da produção, né, enfim, da produção brasileira do fim do próprio período, né, ou seja, ele vai acompanhar muito bem o cinema paulista e brasileiro com diferentes gêneros até os anos 80. Eu vou, né, fechar por aqui, né, mas que espero que tenha ficado, enfim, tenha dado para pegar esse geral, enfim, da obra do Candeias. A gente poderia ainda falar muito do Candeias, né, vou ficar por aqui, mas só para vocês terem ideia, né? Enfim, ele continua nos anos 90, ele vai ter outros filmes nos anos 90, alguns dialogando com uma certa teatralização, mas ainda envolvendo personagens excluídas, né? Ele vai ter uma produção imensa em termos de fotografia, não peguei aqui, mas ele é fotógrafo, ele vive na boca do lixo, e essa vida na boca do lixo dele, enfim, vai ser acompanhada por um trajeto enquanto fotógrafo. Então, ele vai fotografar não só os espaços da boca do lixo, né, finalizando, mas tem, né, uma parte que dava outra conversa nossa. Ele vai fotografar os espaços da boca do lixo, né, meio que em termos históricos mesmo, aqueles casarões, a modificação da cidade na boca do lixo. Ele vai documentar os frequentadores daqueles espaços, né, os cineastas, as atrizes, mas também o pessoal, né, em situação de rua, o pessoal que morava lá desde a época, né? E que mais? Enfim, vai ter todo um trajeto importante de diálogo, né? Ele é reconhecido pelos grandes cineastas da Boca enquanto uma espécie de pai, me parece, é uma hipótese minha, né? Então, dentro das fotografias dele, ele costumava fazer retratos, né? Retratos de atrizes, retratos de produtores, retratos de, sei lá, tem lá o Davi Cardoso, né? Ele vai lá, faz um retrato, né? E faz uma colagem, né? Hoje em dia é fácil fazer, não é isso? Né, enfim, no Photoshop, né, as colagens, tal. Na época ele fazia isso né, enfim, em fotografias impressas, né? Então ele fazia uma fotografia, enfim, das pessoas que ele gostava, né, fazia inscrições atrás e colagens e ia fazendo, né, enfim, álbuns com essas fotografias. E esses álbuns continuam existindo. Na Cinemateca tem, né, enfim, na Ecoproduções também tem, para quem quiser pesquisar mais, ou seja, outro nicho do Candeias, mas é isso, documentando a cidade de São Paulo, mas ao mesmo tempo documentando a produção cinematográfica como espécie né, de pai aí né, dessa produção, né? Mas é isso, gente, agradecer então novamente aí, enfim, ao Henrique, a Feira Cultural, né? E, enfim, me coloco aí à disposição para dialogar com vocês enfim, próximas questões aí. Perfeito, professor. Agora eu queria conclamar, né, quem estiver assistindo aqui, se quiser depositar alguma questão, um comentário na live, né, fique à vontade, a gente vai estar passando para essa sessão de respostas agora. Mas o que eu queria perguntar agora para o senhor, né, se a gente aproveitar esse finalzinho da live, se, como você falou, ele tinha um papel ali, talvez, né, como o senhor especulou, de um pai para aqueles outros cineastas, né, da boca do lixo. Você falou que eles já tinham um conhecimento bem, assim, amplo, assim, da produção cinematográfica, né? A gente consegue verificar
o legado e a influência que o Candeias deixou nesses cineastas, ou então rastrear ali na história do cinema brasileiro, de lá até o presente, a gente consegue rastrear esse legado que ele deixou. Certamente, certamente, Henrique. Enfim, depende de como a gente pensar, né, no Candeias, né? Ele era visto como, né, uma espécie de pai, eu brinco isso, né? Alguns colocam, né, também um pai do cinema marginal, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também, né, enquanto essa situação do cinema dele e dele próprio também, de uma espécie de marginal, né? Ele está dentro e fora ao mesmo tempo, né? Então, alguns pesquisadores, alguns críticos vão chamar atenção disso, né? De uma cinematografia, né, paulista ou até no Brasil, de cineastas que vão resistindo, né, com uma cinematografia autoral, né, com traço muito forte, né, e que vão dialogando com, né, esses nichos de produções, né, e ressignificando. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que o Mujica é um desses, né? Ou seja, pensar em quase que pais aí, né, do cinema paulista. Né? A gente pode pensar que o Mujica é um desses, que não é só o realizador, é isso, Mujica, de cinema de terror, né, de horror, gênero, né, mas ele é um cineasta que vai estar lá desde é isso, da formação do cinema paulista e das produtoras maiores dos anos 50, vai se formar nisso e vai vir acompanhando todo um processo e formando gente também, né, participando e formando gente nos anos 90. Né? A gente pode imaginar tudo isso. Então, Candeias, ele poderia ser comparável nesse sentido, né, a um nicho um nicho de cineastas autorais existentes, né, e que estaria nessa linha, por exemplo, é isso, é Mujica, ou Carlos Reichenbach, que é um outro cineasta importante, né, está sendo lembrado nesse período, né, o Reichenbach, né, mas que vai também ter essa liberdade, ou seja, é um cineasta que tem uma atuação autoral, mas que dialoga com essa produção, né, da boca do lixo, mas que tem a sua liberdade, consegue ter a liberdade dele e vai ter ali uma marca onde ele for, ele vai ter uma marca, seja fazendo curta, seja fazendo um documentário, seja, né, enfim, na própria produção autoral dele, né, e de longos espaços, né, enfim, de período, né. Então eu vejo como, talvez, é isso, essa pergunta, né? O legado, eu acho que o legado do Candeias está nisso, ou seja, né? Um cinema resistente que dialoga com esses dois, pelo menos, né? Cineastas de longo fôlego, né? E que transitam entre diferentes gêneros aí no cinema brasileiro. Mas é isso, colocando uma resistência, colocando, né, explorando formas de produção. É isso, eles estão dialogando ambos, né? Pensando em Mujica, pensando no Reichenbach, pensando em Candeias, eles estão, ou seja, fazendo filmes que estão tendo também fomento do Estado, eles vão dialogar né, com o Estado, eles vão produzir, vão, né, ter dinheiro, por exemplo, da Embrafilme, quando der, né, e cotejando isso como uma liberdade pessoal, né, de expressão. Né? A gente poderia pensar nisso, ou além, eu vou reformulando também, Henrique, é uma questão importante, ou seja, o legado, eu acho que pode ser também visto no sentido de né, a ideia, por exemplo, de uma experimentação, né, ou seja, a ideia de um forte traço da experimentação, ou um cinema experimental, né, mas que também adere aos diálogos com, né, um cinema de grande público, né, e com um cinema, né, de gêneros de cada período. Né? Talvez os legados que a gente possa ver, atualmente mais recentes, né, se a gente for pensar, né, a gente vê não só a gente pode pensar, né, em filmes ou cineastas que têm uma liberdade, é isso, tem uma liberdade, tem uma marca autoral, uma liberdade de expressão e um contato com, é isso, com fomentos, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um outro nicho que está relendo traços do cinema marginal, por exemplo. A gente vai ter uma produção um pouco mais recente, né? Mas de cineastas aí que, enfim, também vão trazer uma certa violência ao cinema, enfim, ao cinema brasileiro, né? E muito disso tá repensando, né? Por exemplo, cinema pernambucano recente, né? A gente vai ter muito disso, né?
das classes sociais, né, enfim, né, e de como que, né, enfim, ou seja, a gente pode utilizar um cinema como forma de crítica, mas ao mesmo tempo, né, ou seja, guardando essa liberdade de crítica, de experimentação e o diálogo com, né, os nichos de grande público e em diálogo com determinados formatos, né, existentes em pauta em cada período. Chegou aqui uma pergunta da Margarida Adamati, agradeceu pela palestra e pediu para comentar sobre as personagens femininas em relação à prostituição no filme A Visita do Velho Senhor e as Belas da Billings. O estilo dos filmes muda? Opa, ótima questão. Obrigado, Margarida. Nossa, é um debate que vai longe isso, né? Primeiro, né? Ou seja, a questão do feminino. Só pegando aqui, você falou das Belas da Billings e Visita do Velho Senhor, só anotando aqui, Visita e Bela, né? Então, enfim, é um trabalho de interesse aí que tem sido avançado, né, por alguns pesquisadores, teria sido essa ideia do feminino no cinema do Candeias, né? Ou seja, ele, de algum modo, ele vai visitar, né, um universo feminino também, ele vai ter um olhar ao universo feminino, né? Por exemplo, né, eu estava comentando, né, eu trouxe aqui como emblemático o filme da década de 80, ali, a Freira Tortura, né? Mas ali a gente pode extrapolar um pouco isso, né? Tem um olhar que leva em conta esse poder do agenciamento, né? Do feminino, né? Da personagem feminina enquanto agente também de si, enquanto, né? Enquanto um personagem, né? Dotado de potência, né? Corporal e narrativa, né? E que envolve a crítica também, ou seja, né? Então eu acho que isso que está presente ali, né, no filme, né, como se fala, a Freira Tortura, né, pode, enfim, ser extrapolado para essas outras produções, de algum modo. A gente tem que pensar um pouco nisso, né? Não só nesse agenciamento, nessa potência dos corpos, né, mas ao mesmo tempo nesse uso, né, de atrizes, por exemplo, associadas à boca do lixo, né, enquanto uma forma de ironia aos gêneros em perspectiva do período também, né? Então podemos unir essas três questões, né? Então, por exemplo, a Visita do Velho Senhor, enfim, é um curta, né? Enfim, ela conhece lá, né? Enfim, é um curta que foi realizado dentro dessa vertente de filmes que não são enviados para censura, ou seja, A Visita do Velho Senhor é uma adaptação, né, de um conto gráfico feito em Curitiba, né, com uma dupla ali de atores de teatro curitibanos, né, mas que vai trazer, né, um tratamento que é muito muito potente no grotesco, né, ou seja, tem a questão da intermedialidade, tem a questão, né, do grotesco, tem a questão de tentar se inserir nesse universo dessas personagens. Estou pensando ali na Visita do Velho Senhor, né, de tentar, enfim, apresentar esse mundo, né, muitas vezes um mundo oculto, um mundo B, enfim, né, o mundo das personagens ou femininas, né, enfim, excluídas, não só femininas, mas femininas de um certo universo excluído da sociedade. Nesse caso da Visita do Senhor enfim, é uma prostituta, né, que é visitada lá, enfim, né, por um senhor, né, faz lá o serviço, mas não importa exatamente essa história ali no filme, né, o que importa é essa potência, a potência do grotesco, né, e essa potência da denúncia, né, presente ali, né, no filme, né. Se a gente for pensar já nas Belas da Billings, que é um filme posterior, né, ela pegou bem, é um outro, né, muito posterior, já, enfim, avançando para depois desses que a gente trabalhou, né, mas que vai um pouco nessa continuidade, né, ou seja, o Candeias ele vai se aproximar, ou seja, no caso das Belas da Billings, né, ou seja, explicando as Belas da Billings, né, um filme posterior do Candeias, né, que acompanha ali, né, um conjunto de personagens que se prostituem, né, e em espaços ali, enfim, o próprio nome diz, né, Represa Billings, né, a gente está trabalhando ali com, né, a exclusão da exclusão em São Paulo, né, e o filme, né, enfim, para quem não assistiu, para ter ideia, né, enfim, se aproxima dessas personagens, né, e vai apresentá-las, por exemplo, né, no seu cotidiano mesmo, entre algo teatral, né, e o próprio cotidiano, né, mas, por exemplo, né, enfim, pedindo comida, restos de comida em restaurantes
para comer, né? E como que isso seria algo grotesco também, né? Então, eu acho que nesse sentido teria, eu acho que essa tríade aí de questões também, né? Nas Belas da Billings, ou seja, né? As personagens femininas com algum, né? Algum poder de agenciamento. Eu acho que ali a gente pode encontrar talvez isso nas Belas da Billings também. Esse olhar, eu pontuei aqui indiretamente nessa fala, né? Esse olhar que é, enfim, tem algo de documental também, né, nesse universo do Candeias. Ele está indo lá para o, né, universo da Guarapiranga, das Billings, né, dos tipos de moradia que existem naquela região, das condições onde se dão talvez a prostituição naquelas regiões, né? Mas ao mesmo tempo trazendo um lado, trazendo um lado que seria um lado muito interno, né? E denso da experiência dessas personagens, né? Então isso é todo um debate também, né? Eu acho que do tipo de oposição ou subversão que o cinema do Candeias e até de um outro cineasta que chama Carlos Reichenbach, né, vão trazer em relação às pornochanchadas, ou seja, né, aqui a gente já está falando de outro período, mas, né, as mulheres no cinema do Candeias têm um pouco isso, ou seja, elas vão ter uma densidade, algumas, né, talvez enfim, na opção no entanto, né, mas algumas dessas mulheres têm atenção ao trajeto, à vida, né, que é incompatível, né, enfim, a uma construção mais, né, enfim, rasa, né, própria enfim, a comédia erótica, né? Então, enfim, eu acho que dava para a gente pensar um pouco nessas três vertentes do tratamento aí do feminino, né? Dizer, primeiro, o olhar documental, o agenciamento dos corpos, os corpos enquanto agentes mesmo, né? E uma certa denúncia, ou seja, uma certa denúncia, né, enfim, das formas, dos usos, né? Eu trabalhei um pouco com isso também, né? Enfim, o Candeias, ou seja, daquilo que é o universo que o Candeias conhece, né? Quase que documentando o que seria enfim, esse universo das franjas, né? Da sociedade que o Candeias conhece e levando em conta isso aí, né? Enfim, esse contato com o feminino. Perfeito. Agora, antes de encerrar, gostaria de pegá-lo de surpresa aqui e pedir para que o senhor desse uma recomendação cultural, assim, pode ser um filme, uma música, ah, uma pintura, enfim, que o senhor gostaria que as pessoas conhecessem mais, que seja relacionado com o tema da palestra, enfim, uma recomendação livre. Desculpe, acho que o senhor está mutado, professor. Né? A gente falou tanta coisa, obrigado, Henrique, a gente falou tanta coisa, né? Bom, a gente vem falando um pouco dessa relação, só um pouco falar por que eu vou falar isso, né? Mas um pouco dessa relação de determinados cineastas com o contexto político, né? E com gêneros específicos dentro desse contexto, né? Então, eu acho que para a gente pensar, por exemplo, né, um tipo de cinema que está sendo realizado ou produzido atualmente, né, e que mantém talvez um contato desse, né, que o Candeias mantinha, de conhecimento e de denúncia com, né, o seu período, ou seja, de denúncia política aí, em termos de gênero, de construção cinematográfica, né? Eu assisti recentemente, faz alguns dias, né, um filme que se chama Amor e Democracia, né? Um filme que se chama Amor e Democracia, que é do Rubens Revold, que é da época, né? Do Rubens Revold e do Thales Absaber, né? Que é um psicanalista, né? É um filme que se chama Amor e Democracia. Eles fizeram, é um filme que eles fizeram, enfim, com colagem, né? Um filme de montagem mesmo, né? Colando, né, enfim, representações do universo de política, o universo político das direitas, né, ou da extrema direita, né, no Brasil, ao longo de todo o período aí que, enfim, pegando desde 2019, 20, 21, 22, que seria aí né, talvez uma direita bolsonarista, né? Ou seja, é um filme nesse sentido, eu deixo aí a indicação, né? Ou seja, um filme que nesse sentido, né, acompanha, né, enfim, um gênero, ou seja, eles estão propondo um gênero, ou seja, é um filme de colagem, né, e estão tentando mapear, né, ou seja, um acontecimento político da época. É isso aí, então, amor
de democracia, né, do Rubens Revold e do Thales Absaber, pensando aí enfim, na USP também. Enfim, deixo aí, enfim, gostei muito de ter assistido. Maravilha. Aqui no chat o Marcelo, a Laura e a Maria saudam. O Tobias agradece ao professor. Daphne, muitíssimo obrigada, professor. E aqui um comentário da senhora Ana Rádio Ochoa, agradecendo também ao professor a clareza da caracterização e celebrando também a comemoração do centenário do Candeias. Então, a gente agradece a todos que assistiram a live. Muito obrigado novamente, professor. A Fé Cultural agradece. E seguimos por aqui. Muito obrigado a todos.